Meus cumprimentos a todos. Estamos hoje abordando um tema bastante significativo em nossa vida, que trazem essas duas questões, a fé e a ação. É claro que o tema engloba a fé e a ação, e nós demos a ele então o título de A Fé em Ação. A Fé em Ação é o título da nossa conversa hoje. Crer, meus companheiros, é um atributo humano. Nenhum ser humano pode viver sem uma crença. Aliás, nem sobreviver. Nem mesmo os materialistas, aqueles que chamam de ateus, ou aqueles que só concebem a vida física, que nem em Deus acreditam, estão dispensados de uma crença. Se eles não creem diretamente em Deus, eles creem em uma ordem natural que cria e sustenta a vida. Pois é na vida que eles acreditam, e em função daquilo que acreditam que a vida é, eles vivem, confiam nas suas metas. Isso é crença, isso é fé. A fé é uma condição humana indispensável para o dia a dia da nossa vida. No sentido próprio, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo sobre a fé remove montanhas, ele diz o seguinte: é certo dizer que a confiança nas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, e que ele não poderá fazê-lo quando se duvidar de si. É com essa fé que o ser humano, religioso ou não, espiritualista ou ateu, consegue realizar verdadeiros prodígios. Se a criancinha de 1 ano ou mais não confiasse na força de suas pernas, ela não se colocaria em pé e perderia o estímulo para aprender a andar. Se nós adultos não confiássemos na estrutura física do quarto onde nós dormimos toda noite, nós não ficaríamos 1 minuto na cama, temendo que o teto desmoronasse a qualquer momento sobre nossa cabeça. Percebe a necessidade e a importância da fé no dia a dia da nossa vida? Desse modo, tudo que fazemos, depende daquilo em que nós acreditamos. Tenha certeza disso. Dirigir um carro, passear de barco, andar numa rua movimentada, almoçar num restaurante, dar uma volta de roda gigante no parque, caminhar tranquilamente por uma trilha na floresta. Tudo isso depende de fé. Podemos dizer com toda certeza que a fé não é um privilégio, portanto, dos religiosos, mas é uma condição indispensável para a nossa vida, para a vida do ser humano, seja quem for, esteja onde estiver. O mais precioso sentimento que nos dá na vida a sensação de segurança. A fé nos dá segurança. E a segurança nos dá tranquilidade. É claro que não estamos falando apenas da fé que a religião ensina, mas da fé no sentido amplo de confiar na vida. Confiar que a vida tem um objetivo, que nós não estamos aqui por acaso. Estamos para fazer alguma coisa, para atingir alguma meta, e é isso que é importante. No entanto, por muito tempo, foi a religião que pregou e estimulou a fé. A fé parecia que era um artigo exclusivo da religião. Não é. A fé em seus próprios ensinamentos que a religião pregava e prega. A fé em Deus, claro, que é o ponto fundamental da religião. É isso que ele ensina. Mas a fé no transcendental, a fé naquilo que nós não vemos, não percebemos no mundo físico e que está atrás ou à frente de tudo quanto pode existir, quanto existe. É a origem e o fim de tudo. Alguns segmentos religiosos, porém, nós sabemos disso, exageram muito sobre essa questão de fé. Eles pregam uma fé
que dispensa no homem qualquer outra condição para viver melhor. Mas eles pregam uma fé isolada do contexto da vida, do mundo, uma fé que se pode cultivar na imaginação, mas que nem sempre corresponde à realidade que está vivendo. É que as religiões, de uma maneira geral, elas são instituições sociais, são grupos. E em grande parte elas estão mais interessadas em si mesmas do que em manter o poder e o controle das pessoas, do que se preocupar em controlar as pessoas e proporcionar bem-estar e felicidade para os seus seguidores. Elas querem se manter como donas exclusivas da verdade, esse é o problema. E o fazem à custa da fé que ensinam aos seus adeptos, como se a fé fosse um poder mágico, que depende apenas e tão somente da crença simples e pura. E segundo um preceito muito conhecido, muito divulgado no meio religioso, eu creio, logo estou salvo. Basta crer para estar salvo. Seria isso uma afirmação racional, uma afirmação que cabe em nossa inteligência, em nosso raciocínio? Para isso, aqueles que pregam essa fé cega tomam como autoridade a própria Bíblia. E na Bíblia você encontra aquilo que você quiser. Você leva a Bíblia como se dirige um barco para o lado que você bem considera importante, necessário. Não para a Bíblia como uma obra gigantesca, importante, que deve ser lida, estudada, compreendida, discutida, dentro de um contexto de verdades fundamentais. Mas a Bíblia para ser apenas, tão somente aceita ao pé da letra, por uma crença simples e pura, sem questionamentos. E que se apoia em citações isoladas, muitas vezes fora de um contexto. Vou dar um exemplo. Veja isso, quem disse isso? Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, ireis a este monte, vai daqui para ali, e ele irá, e nada vos será impossível. Que impressão dá se essa frase for analisada isoladamente? Frase dita por Jesus. Se você se basear somente nesse versículo, por exemplo, sem um exame mais atento para o momento e o sentido em que a frase foi pronunciada, você vai concluir que a fé somente, ou a fé simples, é de fato um poder mágico, uma solução definitiva para todos os problemas. Como se você falasse e as coisas acontecessem. Não é assim. Nós pessoalmente conhecemos uma senhora, muitos anos atrás, que dizia não mais acreditar em Deus. É difícil você ver uma pessoa, principalmente uma senhora, dizer que não acredita em Deus. Essa dizia que não acreditava. Então ela contou um fato que realmente abalou a sua vida, tirou-a dos trilhos da fé, daquela fé que ela vinha cultivando há muito tempo. Muitos anos atrás, ela levara um filho jovem, portador de graves limitações mentais, deficiente mental, irreversível, segundo a medicina, a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, lá em Aparecida, para obter cura, em que ela acreditava que iria acontecer. A fé chega a ser exigente. Ela quer uma retribuição imediata. Eu creio e vai acontecer. Quando eles subiam as escadas da igreja, o rapaz, filho dessa senhora, escorregou, caiu, na queda se feriu e ele veio a falecer. Isso bastou para que ela se revoltasse. Como Deus, como Nossa Senhora, pode conceber uma coisa dessa? Eu vim com toda a minha fé, com a fé que eu cultivei a vida toda, para que meu filho fosse curado, e ela o matou. Veja bem que conclusão a pessoa chegou. Que tipo de fé a pessoa alimentava? Que concepção de fé ela tem?
Então, desde então, revoltada contra a religião, ela se afastou definitivamente da religião e passou a dizer que Deus, na verdade, não existe. Dias atrás, numa cidade do interior de Goiás, isso é um fato recente, uma senhora também insistiu em aguardar 3 dias para que o marido morto ressuscitasse. O marido era um pastor e ele havia deixado um documento escrito onde afirmava que recebeu uma revelação do Espírito Santo e que ressuscitaria no 3º dia. Que ele não fosse, na verdade, sepultado. Que a senhora, que a mãe dela esperasse que ele ia ressuscitar. E foi com muita dificuldade, mas com muita dificuldade mesmo, que conseguiram convencer essa senhora e essa ressurreição, na verdade, essa ressurreição que ela esperava que acontecesse, não se daria. Um problema. Situações como essa ocorrem de vez em quando. No meio religioso, a pessoa chega a um extremo de considerar que a fé, somente a crença, somente essa postura de acreditar que vai acontecer, é responsável pelo que acontece. Não. A fé só abre um caminho. Mas nós é que temos que resolver. A fé sem exame, muitas vezes, pode trazer problemas, muito mais problemas do que soluções. Ao invés de ajudar, como no caso a família, a se resignar diante da partida de um ente querido, um fato inevitável na vida de todos nós, ela acaba realmente criando uma situação muito difícil. Isso também é fé, claro, mas é uma fé ingênua, uma fé cega, que pode acarretar grandes decepções. Um exemplo de como a fé funciona como força interior em nosso estado de saúde vem do próprio Evangelho, quando o autor do Evangelho afirma que Jesus nada ou quase nada conseguiu lá na cidade de Nazaré, em termos de cura. O autor atribui essa dificuldade ao fato de que Jesus vivia em Nazaré, lá ele cresceu, lá ele era muito conhecido desde criança, e por essa razão o povo não acreditava nele. E por isso ele não conseguiu fazer o que ele fazia em outras cidades. Por outro lado, toda vez que Jesus obtinha uma cura, quando alguém se curava diante dele, é claro, isso acontecia, como também podia não acontecer. Ele dizia: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Quer dizer, isso é a cura, isso é a salvação. A fé leva realmente à salvação. Jesus, como outros grandes mestres da humanidade, chamou a atenção para o valor da fé num momento muito difícil pelo qual passava o seu povo. Evidentemente, ele não ensinou uma fé ingênua, uma fé passiva, acomodada, uma fé que, na verdade, é uma crendice, mas ensinou uma fé atuante, alicerçada na razão, no raciocínio lógico, como queria que as pessoas aceitassem. Não era por acaso que, criticando os ensinamentos das gerações passadas, de 1000 anos, mais de 1000 anos de gerações passadas, ele sempre começava a crítica com uma expressão assim: em verdade vos digo. E ele se referia às pessoas que não têm ouvidos de ouvir, que não têm olhos de ver. O que é isso? Razão, raciocínio, bom senso. Muito do que ele escreveu, muito do que se escreveu sobre ele, infelizmente, está impregnado de crenças antigas, criam distorções no entendimento das gerações seguintes. Muito bem. Um filósofo sueco chamado Søren Kierkegaard, que viveu no século XIX, ele apresenta um probleminha assim, para que a gente resolver. Veja como você percebe isso. O problema é assim: um homem verdadeiro faz uma oração para um Deus falso. E um homem falso, por sua vez, faz uma oração para um Deus verdadeiro. Um homem verdadeiro faz uma oração para um Deus falso e um homem falso para um Deus verdadeiro. Qual desses dois homens, segundo a sua concepção, o Deus verdadeiro atenderia? Qual desses dois homens
o Deus verdadeiro atenderia. Fica para você pensar sobre isso. A fé, segundo Kardec, pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, não examinando nada, aceitando tudo sem controle, tanto falso como verdadeiro, ela se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Levada ao excesso, ela vai produzir o quê? O fanatismo, o fundamentalismo, essa condição humana terrível que pode causar grandes prejuízos para a humanidade. O Espiritismo proclama a fé segura, ou a fé cega, ou melhor, ou a fé certeza, a fé raciocinada, não a fé cega, que não se deixa iludir, mas que busca constantemente a verdade. A fé raciocinada, segundo Kardec, aquela que se apoia sobre fatos e a lógica, não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. A gente crê porque a gente está certo. Mas a gente não está certo senão quando a gente compreende. Esse porque ela não se dobra, porque não há fé inabalável, segundo Kardec, senão aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Conta-se que um homem muito religioso, de repente perdeu todos os seus bens e não sabia a quem recorrer. Acreditando que Deus o ajudaria, ele passou a fazer insistentes orações pedindo para ganhar na loteria, que é a forma mais direta de resolver o seu problema. Afinal, era um devoto antigo. Mas o homem morreu e nesse período nada aconteceu. Chegando lá de lá, talvez no céu, onde ele acreditava ir, ele foi questionado por que Deus não o atendeu. Mas logo em seguida lhe veio a seguinte resposta: por mais que Deus tentasse ajudá-lo, você jamais ganharia na loteria, porque você sequer comprou um bilhete. E daí? A fé em si não resolve. Nós precisamos de ação. Então a fé sem obra é morta. Podemos afirmar seguramente que a fé é o caminho que se abre à nossa frente. É o caminho. Mas a ação é a forma como nós caminhamos. É a forma como nós caminhamos. Não adianta o caminho se eu não sei como caminhar. Esse princípio ficou muito conhecido pela carta de Tiago, que nós encontramos no Novo Testamento, quando ele afirma: a fé sem obras é morta. E o Tiago diz o seguinte: meus irmãos, que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer prova disso através de suas obras? Esse tipo de fé não salva ninguém, diz Tiago. Se um irmão ou irmã sofrer por falta de vestuário ou passar fome, e lhe disserem: procura viver pacificamente, vai te aquecendo e comendo como puderes, mas não lhe dermos nada ou aquilo que ele precisa para viver, uma tal resposta fará algum bem para ele? Assim também a fé, se não se traduzir em obras, ela é morta em si mesma. Poderão até dizer: tu tens a fé, mas eu tenho as obras. Mostra-me então a tua fé sem as obras, porque eu dou-te a prova da minha fé através das minhas obras, através daquilo que eu faço, através da minha vida. A fé, como dissemos, não deve ser passiva. Ela deve ser exercitada não só para se manter, mas principalmente para se aperfeiçoar. O alimento da fé é a ação. Como dissemos, a fé é o caminho, a ação, o caminhar. Quanto mais colocamos em prática aquilo em que acreditamos, mais vigorosa se torna nossa crença. Por isso, crer em Jesus é, sobretudo, colocar em prática aquilo que ele ensinou, conforme nós vemos exaustivamente nos exemplos que ele deu, nas parábolas que ele contou nos evangelhos. Na sua fala apoteótica sobre o juízo final, conforme Mateus, lá no capítulo 25, disse Jesus de forma simbólica sobre a vinda do Filho do Homem. Disse Jesus: então o rei dirá ao que estiverem à sua frente, ou à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde a criação do mundo,
Porque eu tive fome, deste-me de comer. Eu tive sede, deste-me de beber. Eu era um peregrino, recolheste-me em sua casa. Eu estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste também me visitar. Então lhe responderão justos, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos comida? Quando te vimos sedento e lhe demos de beber? Quando é que te vimos peregrino e te recolheste em nossa casa, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos doente ou na prisão e fomos te visitar? E Jesus responderá, dizendo: na verdade vos digo que todas as vezes que fizesse isso a um desses meus irmãos mais pequenos, a mim mesmo o fizestes. Esta, na verdade, é a verdadeira fé. Muito obrigado pela sua atenção.